Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 5, que fala sobre a falsa doutrina na igreja. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Grande Deus, eterno Pai Celestial, louvado e glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, teu amor e teu perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. É o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor, e agora nos abençoe nesse momento, dá-nos a compreensão para que possamos, Senhor, assim certificados pela Tua Palavra. Venha nos abençoar, que Teu Espírito Santo faça-nos compreender tudo aquilo que vamos estudar. Esse é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. Falsa doutrina na igreja. Nós temos como texto básico 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Então, nós vamos ler essa parte na Escritura Sagrada. Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento ordenado e a abstinência de alimento, e que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele como ações de graça. Porque tudo que Deus criou é bom. Não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração e pela santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas, exercita a ti mesmo na piedade. Pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa de vida presente que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isso que trabalhamos e lutamos, porque esperamos em Deus vivo e que Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e se ensina. Ninguém te expressa a sua mocidade, mas vê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato e no amor e no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que o vá. Não despreze o tom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Com a imposição de mão pelo presbítero, medita essas coisas e ocupa nelas, para que teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado a ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. É profunda essa palavra, né? Fala que a gente não... Tudo que Deus fez é bom. E que nós temos que seguir a doutrina de Cristo, né? A gente não pode meditar na palavra para que possamos ter conhecimento. Bom, vamos lá, o versículo-chave de 1 Timóteo 4:1, no qual já lemos, né, que fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Qual é o alvo da lição? Olha, o alvo da lição é estudar essa lição, você vai identificar as falsas doutrinas e compreender que o bom ministro deve ser fiel ao Senhor e diligente no ministério.
Então, a questão do aluno, ele será capaz de saber, quer dizer, conhecer alguns enganos de Satanás, saber como lidar com as falsas doutrinas e como deve ser a atitude do cristão que zela pela palavra de Deus. Sentir-se estimulado a zelar pela sã doutrina e listar atitudes que evitam os falsos mestres, os falsos ensinos e a apostasia, né? Então, a gente vê, agora vamos entrar na introdução da revista, que fala, né, que nesta lição tratamos das advertências do apóstolo Paulo a Timóteo acerca dos perigos das falsas doutrinas, do caráter da obra do ministro, num contexto da nossa influência dos falsos mestres. Identificamos o falso mestre pela recusa em aderir ao ensino bíblico e pela atitude soberba. Isso está lá em 1 Timóteo 1, versículo 7 e 1 Timóteo 6, versículo 3 ao 4. Entendeu? E temos a tarefa de Timóteo na cidade de Éfeso, não era pequena. Paulo o havia deixado com a incumbência de corrigir certas pessoas que estavam promovendo erro doutrinário, conforme 1 Timóteo 1,3, para ajudar Timóteo a combater falsos mestres. Paulo ensina, entre aspas, como se deve proceder na casa de Deus, fecha aspas, 1 Timóteo 3,15. Entendeu? Então, isso é importante, como a gente deve proceder na casa de Deus. Aí, quer dizer, número 1 em algarismo romano, a natureza das ameaças. 1 Timóteo 4, 1, de 1 a 5. Fala sobre a apostasia, no versículo 1, os espíritos enganadores, que é versículo 1 mais a parte B, e doutrinas de demônio, que é no versículo 1, mas na parte C. A Bíblia adverte que alguns deixarão a boa doutrina, quer dizer, muitos que se converteram, muitos são enganados e entra por falsas doutrinas, né? E a apostasia significa abandono premeditado e consciência da fé cristã, quer dizer, aqueles que abandonam a fé. Nesse versículo, Paulo volta ao assunto de falsos mestres, o que não implica na perca de salvação desde já, mas na revelação da verdadeira natureza deles como os não convertidos, conforme 1 João 2, versículo 19 e Judas 24. Não, é Judas 2,4, porque não tem Judas 24. Letra A. Paulo deixa claro que o aparecimento desses homens não deve pegá-los de surpresa, porque o Espírito tinha avisado. Letra B. Isso indica que a base para tal ensinamento é de Satanás. Letra C. Ele dá exemplos específicos de erro e explica por que são esses erros. Vamos lá. Número 2. A falsa doutrina é engano de Satanás. Então, o que acontece? O líder é responsável pela proteção de nos alertar as ovelhas quanto ao perigo dessas doutrinas. Por isso, precisa ser preparo bíblico e teológico. Isso é, ele na verdade, está falando para a liderança e normalmente para pastor, que é o ministro da igreja. Mas isso também é para todos nós. Por quê? Porque nós, principalmente eu que sou professor da escola bíblica e online, e aqueles que são presbítero, diácono na igreja e que exercem alguma liderança, tá? Então, o que tem que ter? Ele precisa de um preparo bíblico. Como é que a gente tem esse preparo bíblico? Lendo as escrituras sagradas, procurando identificar aquilo que é de Deus, aquilo que está escrito na sã doutrina, que é a palavra de Deus. Então, algumas coisas que a gente vê, esse espírito de engano, que muitas vezes engana o povo com algumas coisas que eles usam até na questão da Bíblia. Vamos explicar um detalhe. Por exemplo,
por que que os padres não se casam? Por que que a Igreja Católica, o Vaticano, não permite que os padres casem? Porque muitos, eu não sei se eu tenho a razão de falar isso, mas muitos já ouvi falar que muitas vezes a Igreja Católica não permite o padre casar porque o padre ele é sustentado pela Igreja Católica. Então o que que acontece? Se ele casar e tiver filhos, os filhos, ou então a esposa mesmo, o cônjuge, né, vai ter a pensão por morte, ou uma pensão alimentícia que seja. Então isso aí vai dar um custo para a Igreja Católica, para o Vaticano. Então eles creem que não podem ter esse gasto. Então não permite que os padres se casem, para que assim não venha a ter, após a morte do padre, ser sustentado pela Igreja Católica os pensionistas. Bom, isso é uma coisa que eu já ouvi falar. Eu não sei se isso de fato é uma coisa verdadeira, mas a gente vê que na própria palavra de Deus não proíbe casamento, não proíbe que se casem. Inclusive, Jesus mesmo o primeiro milagre dele foi nas bodas de Canaã, no casamento, né? E o milagre foi que virou a água em vinho. Então isso quer dizer que se Jesus, no caso Deus, fosse contra o casamento, Jesus não faria um milagre no casamento, né? Então a gente crê que tem e outras coisas mais que a gente, se ficar falando de todas as coisas, a gente vai perder muito tempo. E o objetivo não é esse, o objetivo é ensinar que a gente precisa, através da palavra de Deus, da leitura diária, da meditação na palavra, não sermos enganados, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Vamos lá. Então, a falsa doutrina é o engano de Satanás. O líder é responsável pela proteção por alertar as ovelhas quanto ao perigo dessas doutrinas. Por isso, precisa ter um preparo. Claro, então o pastor da igreja, ele tem aquele preparo que ele faz no seminário, assim como o presbítero. Então, eu como professor tenho que ter conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu leio todo dia a palavra de Deus e procuro meditar na palavra de Deus, para que assim eu não possa ensinar coisa errada, mas tudo aquilo que temos da doutrina que está na palavra de Deus. Doutrinas de demônios não significam ensinamentos sobre demônios, mas doutrina inspirada por demônios, ou quem tem sua fonte no mundo, demoníaco. As Escrituras descrevem o diabo não apenas como tentador, atraído pessoas para o pecado, mas também como enganador, deduzindo as pessoas para o erro. E às vezes o diabo usa a própria palavra de Deus para induzir a pessoa ao erro, como ele fez com Eva. Número 3. A falsa doutrina inclui legalismo e regras humanas. Paulo sabia que a igreja deixasse de verificar seus ensinamentos, a saúde espiritual dela correria sérios riscos, ouvindo os espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Letra A. Proibindo o casamento. Olha só, o que nós já falamos. A Bíblia ensina que o casamento é honroso e o apóstolo foram autorizados até a própria mulher. Quer dizer, lá em 1 Coríntios 9, 5. Então, quando se fala que é proibido casar, ou que a Bíblia fala o contexto, isso é mentira, é engano de Satanás, porque a Bíblia não fala que não deve. O apóstolo Paulo, ele disse nas suas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, que ele era solteiro, ele não casou. Que aquele que quisesse servir ao Senhor e que não quisesse casar, tudo bem, mas ele poderia casar, porque cada um poderia ter sua esposa. Até porque nossa doutrina, nossa igreja, ela adota o seguinte, que um presbítero, um diácono, né, ele teria que ser casado para assumir esse cargo. Tá? É uma coisa que outras igrejas, às vezes não, como a presbiteriana, é uma igreja que permite diáconos sem o casamento.
Não precisa ser casado para ser diácono na igreja. Mas, normalmente, a igreja congregacional não aprova isso. Tá? Então, letra B. Ordenando a obtinência de alimentos criados por Deus. A Bíblia diz que Deus nos dá tanto a instituição do casamento como também o alimento. Deus viu tudo o que tinha feito, eis que era muito bom, conforme Gênesis 1:31. Em Marcos 7:19, lemos que Jesus considerou limpo todos os alimentos. Por exemplo, tem uma certa igreja, eu não vou citar o nome dessa igreja, mas eles proíbem comer carne de porco. E se você não tem alergia à carne de porco, você pode comer. E por quê? Porque se a carne de porco você considera ela uma carne mais pesada, você pode orar e pedir a Deus para abençoar, e Ele vai abençoar. Porque tudo que Deus criou é bom. Então, isso não quer dizer que nós não devemos comer carne de porco. Tá? Mas, se você acha que não pode, mas que não critique aquele que come. Tá? E você, normalmente, como eu falei, se orar e pedir a bênção de Deus, você será abençoado e não terá problema nenhum. Número 4. A falsa doutrina nega que Deus é o Criador de todas as coisas. O versículo 5 prevê que a palavra de Deus nos ensina a verdade sobre comida, sexo e todas as coisas. Conforme Gênesis 1:31, Marcos 7, versículo 7 e Marcos 18, versículo... Não, desculpe. Capítulo 7, versículo 18 a 19. O Evangelho havia libertado todas essas proibições e legalidades sobre alimentos. As pessoas de oração, especialmente aquelas que praticam ação de graças, é quem desfrutará plenamente dos dons divinos sem sentir qualquer culpa. Então, aqui temos a Cartas Pastorais para hoje, que fala, é uma pergunta. Como pode uma igreja fortalecer os seus membros para não ser enganado pelos ensinamentos errados como esses? Você acha que é pecado comer alguma coisa? Você já se sentiu culpado ao praticar sexo com seu cônjuge? Quer dizer, são coisas que Deus aprova que muitas vezes as pessoas perturbam e criam problemas e dificuldades, doutrinas novas, negando a prática do sexo entre cônjuges, quer dizer, não pode se praticar sexo fora do casamento, mas com seu cônjuge sim, e também algumas coisas que se proíbe comer, você pode comer, desde que, como eu falei, pedindo a Deus em oração que abençoe. Até mesmo porque tem pessoas que são alérgicas a certas coisas. Por exemplo, quem é alérgico a camarão não pode comer camarão, porque senão vai passar mal. Tá? Então, se ele é alérgico, ele já teve algum problema, tá? Então ele não coma aquilo. Como se eu tomar Coca-Cola e comer uma pizza com orégano, eu vou ficar passando mal, porque o orégano, ele em si não me faz mal, mas se misturar com Coca-Cola, ele vai fermentar no estômago, vai fazer um refluxo no estômago e aí eu vou sentir mal. Então, hoje em dia, eu não como mais pizza com orégano com refrigerante. Eu posso comer uma pizza com orégano e tomar um suco, tá? Ou um refresco que seja. Vamos lá. Número 2 é o Carisma Romano. Como Timóteo deve lidar com as heresias? Bom, número 1. Expondo essas coisas aos irmãos. Para que as pessoas não caiam no erro, é necessário que homens fiéis como Timóteo ensine cada vez mais a palavra da fé e da boa doutrina, praticada por eles mesmos, e rejeito as fábulas profanas, as tradições dos homens tolos. O ensinamento da verdade dará ao homem o que é necessário para a prática espiritual. Número 2. Você será um bom ministro de Cristo Jesus. Então, está dizendo, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Aqui encontra a mensagem central da carta.
porque estão concentrados os conselhos para o pastor e são grande valor para todo servo de Deus. Quer dizer, não é só para o pastor, mas é para todos servos de Deus. E para ser bom professor, Timóteo precisava ser alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina, como vinha seguindo. Para sermos bons servos de Jesus Cristo, devemos estar cheios da Bíblia, e que contém a palavra da fé e de boa doutrina. Ninguém tal que não tem. Quer dizer, se você tem conhecimento da palavra, você vai ensinar o seu conhecimento pela palavra. Se você não tem conhecimento, você pode cair no erro e até mesmo falar certas coisas que está fora da doutrina de Cristo, na doutrina da Bíblia. E isso aí vai ter heresias que você vai falar e você estará ensinando coisa. Por isso que a importância de nós estudarmos a Bíblia. O bom ministro é aquele que serve como diácono, os convidados à mesa, como um garçom. Somos mordomos de Deus e o alimento que servimos ao seu povo é a palavra. O bom ministro exorta, ensina e discipula suas ovelhas. O bom ministro zela pela vida espiritual do rebanho do Senhor. O bom ministro precisa conhecer a sabedoria e a instrução. O bom ministro deve ser consagrado com qualificação suficiente para o ministério. Bom, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Uma vez eu convidei uma pessoa para ir à igreja, tá? Para ouvir a palavra de Deus. E a pessoa apenas respondeu o seguinte, ela falou assim, para que eu vou lá para a igreja, sua igreja, para ouvir o pastor falar? Ué, o pastor, eu vou ficar ouvindo o pastor falar? Só que o que acontece? Na hora, eu não falei nada. Eu era novo na fé, eu estava no princípio, que eu entrei para a igreja, eu não tinha assim bem um conhecimento da palavra de Deus, mas hoje eu tirei o seguinte, olha, você não vai ouvir o pastor, você vai ouvir ao próprio Deus, porque o próprio Espírito Santo, ele transmite a palavra de Deus através de um pastor, através de um servo, e se não tiver um pastor ou um servo para falar, quando ele tem que falar, e a pessoa precisa ouvir, ele usa até uma mula, como ele já usou para falar. Ele usa, até as pedras falarão, isso está na palavra. Se não haver pregadores, as pedras falarão, porque Deus diz que a sua palavra não volta vazia. Então é necessário que quando nós formos à igreja e ouvimos a mensagem da palavra de Deus, Deus está falando de alguma maneira conosco. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu fui ao culto, ouvi a pregação, eu até acreditei que a palavra é de Deus, mas não falou no meu coração. Sim, pode até você achar que não falou, mas você vai sempre aprender alguma coisa. Sempre você vai estar te ensinando alguma coisa que talvez não sirva naquele momento, mas vai servir para o futuro. Então é importante crer que a palavra do pastor é a palavra de Deus. É Deus que está falando através de um homem que ali ele... E se você quer ter certeza que é da palavra de Deus, você ora pelo seu pastor, olha o pregador e fala assim, Senhor, usa esse homem para falar ao meu coração. E Deus vai falar. Porque Deus, ele sabe que a vontade dele, como se diz, é boa, perfeita e agradável. E quando você pede uma coisa para ser edificado pela palavra, para você crescer espiritualmente, Deus atende. É como você pede a Deus para libertar de um vício. Quando você tem desejo de se libertar daquele vício. E Deus atende, porque Ele ouviu a minha oração e me atendeu. Hoje eu sou liberto tanto da bebida alcoólica quanto do cigarro. Então eu fui liberto através da minha vontade, mas da minha oração a Deus. E Deus liberta, porque a vontade dele, como eu falei, é boa, perfeita e agradável. É que quer que todos nós vivemos sem vício. Entendeu? Porque o vício é um pecado. E Deus não quer que a gente peque. Embora somos pecadores, carecemos da glória de Deus.
Mas vamos lá. Número 3, exercício físico versus piedade. Aqui temos o confronto da cultura grega sobre o culto ao corpo versus a piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. O sentido básico da palavra piedade é referência a respeito. Assim como é necessário exercício físico para manter o corpo em boa forma, também é necessário exercitar a alma na piedade. O exercício espiritual é mais aproveitoso do que o exercício físico, pois prepara a pessoa para ter a força de lutar e se esforçar na esperança de salvação. Número 3 é o carisma romano. Timóteo, exemplo de ser seguido. Está lá em 1 Timóteo 4, do versículo 11 ao 16. Número 1. Seja um exemplo para os fiéis. Paulo não queria que a juventude de Timóteo impedisse a sua eficácia como pregador da palavra de Deus. Afinal, o que faz um servo ter Cristo um bom ministro não é a sua idade ou formação teológica, e sim a sua fidelidade para com a palavra a ele conferida. O servo de Cristo precisa se dedicar diligentemente a fim de mostrar o padrão de vida cristã na sua própria vida, né? Precisa ser diligente a fim de mostrar o padrão de vida cristã na sua própria vida, para exertar e ensinar os outros, sem o esforço necessário para estudar e viver verdadeiramente a palavra do Senhor. Muitos se chamam ministros de Deus, levam pessoas à destruição eterna. O resultado, porém, na prática do ensino da fiel doutrina de Cristo é a salvação de todos que obedecem a ela, né? Agora, temos o número 2, o ensino prescritivo. Ordene essas coisas e ensine a paz. Paulo aqui determina que Timóteo não fraqueje na ministração da doutrina à igreja em Éfeso, visto que as heresias estavam se espalhando com certas facilidades, por meio de homens que falam mentira e têm a consciência cauterizadas. Número 3. Exemplo para os fiéis. Timóteo era jovem, tímido e doente. Por isso, algumas pessoas em Éfeso estavam inclinadas a desprezar sua liderança. Paulo, então, desafia o jovem pastor a não ficar desanimado, mas se erguer como exemplo de maturidade espiritual para todos os fiéis. Paulo elenca as 5 áreas com que Timóteo deveria ser exemplo. Antes da gente ler as 5 áreas como exemplo, a gente vê que o Timóteo era jovem, tímido e doente. Mas assim mesmo ele era um pregador, um estudioso da palavra, um homem que temente ao Senhor e fiel. Nem por isso ele deixou de ser um ministro da palavra de Deus. Então vamos lá para as 5 áreas em que Timóteo deveria ser exemplo. No falar na palavra, o líder espiritual não pode tropeçar na própria língua. Seu linguajar precisa ser puro e suas palavras precisam ser verdadeiras e oportunas. Não pode ser maldicente nem usar linguagem profana. Isso é, não usar palavras torpes, não usar chavões e outras coisas mais que possa envergonhar a palavra de Deus. Letra B, que é a segunda. Na conduta, ele deve ser irrepreensível na conduta. A vida do líder precisa ser consistente com grandeza do ministério que exerce. Quer dizer, tem que ter responsabilidade, né? Letra C, a terceira, no amor. O amor é distintivo do cristão. O líder cristão precisa ter profundo apego pessoal aos seus irmãos e a genuína preocupação com o seu próximo. Quer dizer, tem que ter amor ao próximo, às suas ovelhas e aquelas pessoas também que não qual são os seus liderados, né? Os líderes, né? Tem que sentir amor pelos seus liderados. Letra D, quarta, na fé, nas relações com Deus. O líder espiritual precisa ter fé, sem fingimento, deve confiar em Deus e ser fiel a Ele. Aí vamos abrir um parênteses. Como é que tem fé? Como é que cresce a fé no homem, no ser humano, vamos dizer assim? Através da oração.
Porque quanto mais nós oramos e mais Deus nos atende em nossas orações, então sempre pedindo em nome do Senhor Jesus e sempre pedindo que Deus faça segundo a tua vontade, Ele cada vez mais vai aumentar a sua fé nas respostas de Deus às suas orações. Então isso ele vai ter mais fé e assim ele vai crescer na graça e no conhecimento da palavra e na fé. Então é preciso que ele sempre venha exercitar a oração sempre. Letra E e última. Na pureza, Éfeso era um centro de impureza sexual e o jovem Timóteo enfrentava muitas tentações. Seu relacionamento com as mulheres da igreja deveria ser puro, conforme 1 Timóteo 5, versículo 2. Refere-se à pureza de ato e de pensamento, quer não ter atos nem pensamentos impuros. Quer dizer, tem que dar o bom exemplo, entendeu? Então, número 4. Aí tem uma carta pastoral para hoje que fala: há uma relação estreita entre a vida e o teu professor e a fita exemplar. Se não vivemos o que ensinamos, as pessoas não querem nos ouvir. É bem verdade. Se eu venho aqui para ensinar e não pratico a questão da oração, eu não pratico o estudo da palavra, eu não leio a Bíblia todo dia, como é que eu posso ensinar aos meus ouvintes, a você que está aí do outro lado, que se eu não faço isso, eu tenho que fazer primeiro. Eu tenho que dar o exemplo. E eu tenho que as pessoas têm que ver que eu sou um homem de oração e um sabedor, um conhecimento da palavra de Deus. Porque se eu não for, eu estou enganando a mim mesmo. Então eu tenho que procurar viver o ensinamento, aquilo que eu tenho aprendido. E eu passar para vocês. Senão eu não posso passar aquilo que eu não aprendi. Então eu tenho que ter todo esse cuidado para ser o exemplo. Cuidado na leitura pública, nas escrituras, na exortação e no ensino da doutrina. Há uma ordem definitiva aqui, antes de tudo. Paulo enfatiza a leitura pública da palavra de Deus, prática iniciada nos tempos do Antigo Testamento, começa lá em Neemias 8, versículo 1 ao 18, e continuada nas sinagogas, conforme Lucas 4, versículo 16. Depois, Timóteo foi orientado a exortar os crentes, baseado no que tinha lido por meio da pregação. Ensinar refere-se ao treinamento na doutrina cristã. Aí vem lá, agora entramos para a conclusão. A apostasia já começou, temos lá vista a cada dia e cada instante. Muitos, sem qualquer temor, têm trocado Jesus por tudo que o mundo oferece, endurecendo o coração. As advertências e a palavra que o Espírito Santo tem colocado na boca. Não nos cabe outra atitude senão de vigiar. Então, nós devemos nos vigiar através da leitura da palavra, o conhecimento da doutrina de Cristo, para que assim nós possamos ser edificados e possamos ter ouvinte, aqueles que vão nos ouvir. Porque se nós não tivermos um conhecimento da palavra, como é que a gente pode ensinar? Para ensinar é preciso conhecer. Um professor, ele não pode ensinar aquilo que ele não sabe. Então ele precisa ensinar aquilo que ele sabe, aquilo que ele pratica, tá? Então é isso que eu queria deixar para o sermão. Na próxima lição, nós vamos listar a lição 6, que fala sobre a responsabilidade com os vários grupos na igreja, tá? Que a gente tem, às vezes, vários grupos na igreja. Então, a responsabilidade com os vários grupos na igreja. E a gente vai estudar isso na próxima semana. Então, vamos dirigir a Deus em oração, agradecendo por mais essa lição, por mais esse dia, para que Deus nosso possa nos abençoar. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa lição, obrigado pela Tua palavra, que venhamos permanecer na sã doutrina, que a Tua palavra venha nos dar discernimento, sabedoria, orientação, inteligência também,
para estudarmos a Tua palavra, para nos compreendermos, que o Teu Espírito Santo ajude a nos compreender e que possamos ser certificados pela Tua palavra. Que eu possa ser um exemplo, Senhor, livra-me de todo o mal, tais fábulas, toda aquela doutrina de demônio, doutrina, Senhor, do inimigo, para que eu não venha cair em tentação, nem ensinar aquilo que não está fora da Tua palavra, mas que eu possa obedecer a Tua palavra e ser exemplo para os meus irmãos e minhas irmãs, Pai, e todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra através das redes sociais, essa Escola Bíblica Dominical Online. Tenha um domingo de bênção, de paz para todos nós. Abençoe nosso domingo, cura aqueles que estão enfermos, que é uma enfermidade física ou espiritual. Abençoe a cada vida, cada mente, cada coração. Aqueles que estão tristes, que coloque alegria no coração e paz. Abençoe nossa semana, que seja uma semana frutífera, uma semana abençoada. E seja conosco, é que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, muito obrigado e até a próxima.